Olá, esta é uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é fotossíntese. Então vamos começar. O que é a fotossíntese? É um processo que alguns seres vivos realizam para produzir o seu próprio alimento, sua própria matéria orgânica. Por exemplo, o homem, ele não faz fotossíntese, ele não produz o próprio alimento dele, ele tem que ir atrás do alimento dele. Alguns seres não. Alguns seres dentro do corpo, eles produzem o próprio açúcar, a própria matéria orgânica. Só que tem uma condição. Para a fotossíntese ocorrer, necessariamente depende da luz. Então, foto significa luz e síntese produção. Produção do quê? De um alimento que a gente vai chamá-lo de glicose. E quais são os seres que realizam fotossíntese? São as plantas, algumas bactérias chamadas cianobactérias e também as algas, tanto as unicelulares como as pluricelulares, aquelas que têm muitas células. Quais são os conceitos que a gente vai aprender na videoaula de hoje? A gente vai aprender como que a composição da luz branca interfere no processo fotossintético, vai entender também o que é um ser autótrofo, vai saber o que é um pigmento e como que ele funciona, vai conhecer os estômatos, que é uma estrutura presente nas folhas verdes, vai entender também um pouco sobre os cloroplastos, que são as organelas que realizam o processo fotossintético, e a fotossíntese de maneira geral. Então, sobre a luz branca. A luz é uma energia irradiada pelo Sol. Só que a luz branca ou a luz visível, como a gente fala, na verdade é a soma de várias cores. Então, nossos olhos são capazes de captar a luz branca, né, que é a soma dela. Se a gente pudesse colocar um prisma, que é um aparelho diante da luz branca, esse prisma ele é capaz de separar, de decompor a luz branca, mostrando para a gente que, na verdade, a luz branca é composta por 7 cores diferentes, que a gente popularmente chama de as 7 cores do arco-íris. E como que a gente diferencia as cores? Como que a gente sabe que uma luz é amarela, uma luz é vermelha e outra luz é azul? É justamente através do comprimento de onda. Cada comprimento de onda corresponde a uma cor. Então, por exemplo, o comprimento de onda é a distância entre os picos, né, de uma onda. Então, se o comprimento de onda é em torno de 700 nanômetros, significa que a cor é vermelha. Se o comprimento de onda é em torno de 450 nanômetros, significa que a cor é azul. Então, dependendo do comprimento da onda, uma cor diferente é refletida. Nossos olhos, eles captam a luz branca, mas na verdade a gente já sabe agora que ela é formada por 7 diferentes cores. E o que é um ser autótrofo? O autótrofo é aquele ser que é capaz de produzir seu alimento dentro do corpo, sua própria matéria orgânica, como as plantas, as algas e algumas bactérias. A maioria dos seres autótrofos vão fazer isso, vão produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Então, a fotossíntese é um processo importante para a maioria dos seres autótrofos. Alguns seres também conseguem produzir seu próprio alimento por um outro processo chamado quimiossíntese, mas é preciso lembrar que é uma minoria. A maioria vai produzir o seu próprio alimento pela fotossíntese. E o homem, por exemplo, a espécie humana, ela é autótrofa? Não, ela é heterótrofa, porque ela não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Como o tema da aula é fotossíntese, hoje a gente vai falar dos seres autótrofos. O que é um pigmento? O pigmento é uma substância que ela é capaz de absorver energia, de absorver a luz, né? Então, existem vários exemplos de pigmentos, né? Só que o pigmento, uma característica dele é que ele tem uma cor, ele reflete uma cor. Então, apesar de ele absorver a energia, absorver diferentes comprimentos de onda, ele reflete um. Por exemplo, a clorofila, que é um pigmento bastante conhecido, ele reflete a cor verde. Já as ficobilinas é um pigmento azul. Os carotenoides é um pigmento vermelho, laranja. A gente até fala que
O pimentão, tomate, ele é abundante em carotenoides, né? Porque ele reflete essas cores. E também tem as xantofilas, né? Que elas refletem o amarelo, que elas são amarelas. Então, é assim, como que funciona um pigmento, né? Como que é a natureza de um pigmento? O pigmento, ele tem uma cor. Por exemplo, as clorofilas são verdes. Eles absorvem a energia de vários comprimentos de onda, mas eles não absorvem a energia que eles refletem. Por exemplo, se a clorofila é verde, ela absorve o vermelho, o laranja, o amarelo, o azul, o violeta, mas ela não absorve o verde. Por quê? Porque ela já é verde. Então ela não absorve, ela reflete. Outro exemplo, os carotenoides. Os carotenoides, eles têm o tom vermelho e laranja. Então, eles não refletem, como eles refletem o vermelho e o laranja, eles não absorvem nem o laranja nem o vermelho. Eles absorvem o amarelo, o verde, o azul. Então, a ideia de um pigmento é que ele acaba refletindo uma cor, mas essa cor ele não absorve. Outro conceito para entender o processo fotossintético é entender uma estrutura encontrada nas folhas, né, nas células junto às células, chamada estômato, tá? Então, o estômato é encontrado nas folhas verdes, tá? E ele vai controlar a entrada e a saída de gases junto às células. Porque a gente vai ver mais para frente que a fotossíntese depende, necessita de um gás e também libera um gás. Então, o que é o estômato? É uma estrutura presente nas folhas. Se a gente pudesse ter uma lupa, a gente observaria os estômatos. E esses estômatos, eles podem estar em duas condições. Eles podem estar abertos ou eles podem estar fechados. Quando ele está aberto, ele permite a entrada e a saída de gases, né? Junto às folhas ali, as células. Agora, quando ele está fechado, ele já impede a entrada e a saída de gases. Aqui tem uma fotografia dos próprios estômatos, né? De uma microscopia. Então, tá vendo o estômato? Ele é guardado por umas células que a gente chama de células guardas, que ficam do lado dele, e quando ele está aberto, ele permite a entrada de gás. Essa abertura do estômago a gente chama de ostilo. O ostilo pode estar aberto ou o ostilo pode estar fechado, dependendo da condição climática. Aí você pergunta assim, olha, por que o estômago ele pode fechar? Se ele vai controlar a entrada e a saída de gás, por que às vezes ele está fechado? Às vezes o ambiente está muito seco. E se ele estiver aberto, ele permite que a saída, por exemplo, de água, né, do vapor de água da planta. Então, às vezes ele está fechado justamente para preservar a estrutura vegetal, tá bom? E os cloroplastos? Os cloroplastos é a organela onde que ocorre a fotossíntese, né? Isso em eucariontes. Por quê? Porque nos procariontes, como as bactérias, por eles terem poucas organelas, acontece ali no citoplasma e eles utilizam parte da membrana da célula para o processo fotossintético. Agora, nos seres eucariontes, nos cloroplastos que acontece a fotossíntese. Uma característica dessa organela é que ela tem a cor verde, né, devido à presença do pigmento fotossintético, que é a clorofila, e também uma característica é que ela tem um DNA interno. Ela tem um DNA, cada cloroplasto tem o seu próprio DNA, tá? Então, quando a gente tem a imagem de uma microscopia aqui, né, de uma foto do microscópio, cada pontinho verde aqui significa um cloroplasto diferente, tá? Então, é a organela mais abundante nas células vegetais. E assim, como é a estrutura do cloroplasto, se a gente pudesse conhecer? Ele é formado por uma membrana externa e por uma membrana interna. O meio interno do cloroplasto a gente vai chamar de estroma. E ele tem uns grânulos lá dentro dele que a gente vai chamar de tilacoides, tá bom? Então, o meio externo dele é chamado estroma e também ele tem os tilacoides no seu interior. Então, o que é a fotossíntese? Essa produção de alimento através da luz. É quando o gás carbônico junta com a água e na presença de luz captada pelos pigmentos fotossintéticos, é capaz de produzir alimento, liberar gás oxigênio e ainda libera água nesse processo, tá? Então vamos lá. O que é necessário para que a fotossíntese ocorra? Quais são os reagentes? É
é necessário água e gás carbônico. Então, tanto a alga, a bactéria ou a planta vai precisar disso, de água e gás carbônico. E no interior vai ter que ter luz e o pigmento fotossintético. Já o que é produzido na fotossíntese? É produzido o alimento, a glicose, é liberado ainda gás, oxigênio e água. Então funciona mais ou menos assim. O gás carbônico, junto com a água, na presença de luz e clorofila ou outro pigmento fotossintético, é capaz de produzir glicose, o alimento, o gás oxigênio e água. É preciso a gente lembrar que a fotossíntese é um processo complexo. Tem várias reações químicas, a gente resume dessa forma, tá? Mas na verdade é um processo que envolve várias reações químicas. É importante a gente lembrar que para o gás carbônico entrar no processo, entrar lá dentro de uma folha para as células realizarem a fotossíntese, tudo vai depender do estômago. O estômago tem que estar aberto para a entrada de gás carbônico. Essa é a equação geral da fotossíntese, né, de acordo com o número de mols, porque a gente sabe que na química uma reação sempre tem que se apresentar, né, uma equação sempre tem que se apresentar de forma balanceada. Por que o Sol ele é tão importante no processo fotossintético? Ele oferece energia para o processo e ele quebra a molécula de água. Como que ele quebra? Na hora que ele quebra a molécula de água, ele é capaz de liberar esses átomos de hidrogênio que chegam até o gás carbônico, formando a glicose, que é o alimento. Esse oxigênio aqui que sobrou vai ser transformado em gás oxigênio e ainda libera água nesse processo. Existe uma substância chamada NAD, tá? O NADP. O NADP, ele é uma substância que ele carrega hidrogênios, ou seja, quem leva o hidrogênio até o gás carbônico? Uma substância chamada NADP. Quando o NADP recebe esse hidrogênio para levar até o gás carbônico, ele se transforma no NADPH. Então, o NADP pega o hidrogênio e leva até o gás carbônico para formar a glicose. Depois que ele devolve o hidrogênio para o gás carbônico, ele volta a ser o NADP, tá? Como que funciona isso? Então, o NADP é como se fosse um caminhãozinho, ele é tipo um carregador. Quando o Sol quebra a molécula de água, os átomos de oxigênio vão embora, formando o gás oxigênio, e o hidrogênio, para ele chegar até o gás carbônico para formar o alimento, esses hidrogênios são captados por uma substância chamada NADP, que pega o hidrogênio e leva ele até o gás carbônico. Quando ele deixa o hidrogênio aqui, ele volta a ser NADP novamente. E quais são as etapas da fotossíntese? São duas etapas. Uma etapa fotoquímica, que a gente também chama de fase clara ou fase luminosa, porque ela depende necessariamente da luz. E a etapa química, que é a fase escura. A fase química acontece depois da etapa fotoquímica. Então, primeiro é uma fase clara, que depende da luz, e depois a fase escura. Então, como que acontece? A fase clara, a fotoquímica, ela vai acontecer dentro dos tilacoides, tá? Dentro de cada tilacoide. Já a fase química, que é a fase escura, ela vai acontecer no estroma do cloroplasto. O que acontece então na fase clara, na fase fotoquímica? Ela acontece, bom, lá nos tilacoides, a gente já sabe que ela acontece no interior dos tilacoides, e nesse processo, os fotossistemas, ou seja, as clorofilas, absorvem a luz, elas absorvem energia. E como que elas absorvem? Através do Sol, então elas absorvem a luz solar. Mas que comprimentos de ondas elas absorvem? Bom, como a clorofila é verde, se a gente está falando de uma planta verde, ela absorve o violeta, o azul, o vermelho e as outras cores, mas não absorve o verde. Por que ela não absorve o verde? Porque ela já é verde. Então, ela absorve os outros comprimentos de onda, menos aquele que ela reflete. Outra coisa que acontece também na fase clara, a fotólise. O que é a fotólise? É a quebra da molécula de água.
e há também a liberação de gás oxigênio. Como? A luz do sol incide e quebra a molécula de água. Os hidrogênios vão para um lado e o oxigênio vão para outro. Então, os hidrogênios ficam de um lado e o oxigênio de outro. Esses átomos de oxigênio que foram liberados, eles vão ser liberados depois na forma de gás oxigênio. É por isso que na fotossíntese libera gás oxigênio. E esses hidrogênios aqui que sobraram, que o NADP vai pegar eles, na verdade, eles se decompõem. Os elétrons ficam de um lado e os prótons de outro. Como? Da seguinte forma. Quando o Sol ele incide e quebra a molécula de água, o oxigênio vai embora na forma de gás oxigênio e ele é decomposto e os hidrogênios ficam lá. Os hidrogênios, os elétrons vão para um lado e os prótons vão para o outro. Como assim? O NADP, quando ele pega o hidrogênio, ele só pega o próton, ele deixa o elétron de lado para formar o NADPH. Esses elétrons vão ficar em movimento. Elétron em movimento é energia. Eles vão oferecer energia suficiente para formar uma molécula energética chamada ATP. Então, funciona mais ou menos assim. Lá nos cloroplastos, na organela fotossintética, lá dentro dos tilacoides, a luz do sol incide quebrando a molécula de água. Quando quebra a molécula de água, os átomos de oxigênio vão para um lado e os átomos de hidrogênio vão para o outro. Esses átomos de oxigênio vão ser liberados, vão embora na forma de gás oxigênio. Esses hidrogênios que ficaram aqui, uma substância chamada NADP vai pegar o hidrogênio, só que ele vai pegar ele positivo, sem o elétron dele, deixa o elétron de lado. Então, quando ele pega o hidrogênio, ele vai formar um NADPH. Então, ele segura o hidrogênio, ele é um carregador. Esses elétrons que ficaram, eles vão começar a ficar em movimento, dando energia o suficiente para formar uma molécula energética chamada ATP. Então, na fase clara da fotossíntese, que necessita de luz, vai formar gás oxigênio, NADPH e ATP. Uma pergunta que é comum ter em vestibulares, eles perguntam: de onde vem o gás oxigênio liberado na fotossíntese? Você tem que responder que ele vem justamente da quebra da molécula de água. Bom, depois que passou isso, vai vir a fase escura, que ela já acontece lá no estroma do cloroplasto. Nesse processo, o gás carbônico entra na história. Entra como? Através dos estômagos. Então, o estômago permite a entrada do gás carbônico nesse processo. Então, o que vai acontecer? O ATP, o NADP formado, NADPH formado e o gás carbônico, eles se juntam numa série de reações químicas chamadas ciclo de Calvin. No ciclo de Calvin, o NADPH libera o hidrogênio. Esse hidrogênio se junta. Lembra que o NADPH libera o hidrogênio? Então, ele libera o hidrogênio dele, que se junta ao gás carbônico para a formação da glicose. Então, a formação de compostos orgânicos. Então, na fase escura, o gás carbônico entra na história e se junta com o hidrogênio liberado pelo NADP e com ATP, numa série de reações químicas que vai formar a glicose. Então, para ficar mais fácil da gente entender, o NADPH libera o hidrogênio, então o gás carbônico entra na história, o NADPH libera esse hidrogênio, voltando a ser NADP, então o hidrogênio também entra na história, e o ATP é uma molécula energética que dá energia ao processo. Quando o hidrogênio se junta ao gás carbônico, é capaz de formar a glicose e ainda libera água nesse processo. Então, qual que é a diferença entre a fase clara e a fase escura? Na fase clara da fotossíntese é liberado o gás oxigênio e formado ATP e o NADPH. Já na fase escura, o gás carbônico se junta com os hidrogênios levados pelo NADPH e liberam glicose e ainda libera água, tá? Então, numa imagem mais fácil da gente ver,
A água já lá, ela entra no processo. Quando ela entra no processo, a luz quebra a molécula de água. Quando quebra a molécula de água, os átomos de oxigênio vão embora na forma de gás oxigênio e os hidrogênios que ficaram, eles são carregados pelo NADPH. Então, agora ele é o NADPH. E ainda forma o ATP, que se juntam numa série de reações químicas junto com o gás carbônico na fase escura, formando a glicose. Então, resumindo, gás carbônico mais a água, na presença de luz e o pigmento fotossintético, é capaz de liberar o alimento, o gás oxigênio e a água. Então, é importante a gente saber também que a glicose ela é produzida nas partes verdes de uma planta, né? Que é a parte onde tem pigmento, mas depois ela é distribuída para toda a planta, tá certo? E a água, como ela é absorvida pelas raízes, elas são levadas também para onde acontece a fotossíntese. Outras informações que a gente precisa saber é a glicose, que é o açúcar que é produzido na fotossíntese, ele é acumulado no interior das células e se converte em amido para melhor armazenamento. Então, a célula, apesar de ela produzir a glicose, ela produz muita glicose, ela não consegue armazenar a glicose. Então, ela transforma essa glicose em amido. Por exemplo, a gente fala que a batata ela é rica em amido, né? Que na verdade é um monte de moléculas de glicose juntas. A produção de glicose ela acontece nas folhas, né? O alimento, mas ela é distribuída por toda a planta. A atividade fotossintética mudou a atmosfera do nosso planeta, porque se na fotossíntese a liberação de gás oxigênio, a partir do momento que que a fotossíntese ocorreu no nosso planeta, começou a liberação de gás oxigênio. Então, hoje a nossa atmosfera é rica em gás oxigênio justamente pelo processo fotossintético. As algas são as maiores produtoras de gás oxigênio do nosso planeta. Então, as algas são os maiores seres fotossintéticos porque eles estão liberando gás oxigênio e esse gás oxigênio é muito importante para a respiração de nós mamíferos, como o homem. E a fotossíntese ela é importante também para evitar o aquecimento global, porque na fotossíntese os seres absorvem o gás carbônico, certo? E o aquecimento global justamente acontece pelo excesso de gases como o gás carbônico na atmosfera. Então, por isso mesmo que a gente preservar a vegetação do planeta evita o aquecimento global. E é importante a gente também saber que dos seres autótrofos, 99,9% realizam fotossíntese. Apenas uma pequena parcela que a gente vai chamar de seres extremófilos, que são aqueles que vivem em local sem luz, eles têm que produzir o alimento dele por um outro processo que é chamado quimiossíntese, tá certo? Então, por hoje é só. Eu agradeço pela presença, pela aula de hoje e até a próxima. Tchau!